Olá, estudantes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Professora Larissa aqui com vocês. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os lipídios. Você já ouviu falar deles? Então vamos lá. Quais são os nossos objetivos? Conhecer os macronutrientes lipídios. A gente já sabe que macronutrientes são aqueles nutrientes que a gente precisa em quantidades maiores, né, diariamente. As funções e também a importância deles. Identificar quais são os alimentos ricos em lipídios. Esses são os objetivos para esta aula. Vamos começar então conversando um pouquinho sobre essa imagem. Olha só os alimentos que estão presentes aqui. No dia a dia, costumamos consumir uma grande quantidade de alimentos que acabam tendo uma grande quantidade de gordura e uma gordura ruim, chamada saturada. É cada vez mais comum esse tipo de hábito alimentar entre as pessoas. Que problemas o excesso dessa gordura pode trazer para o nosso corpo? A gente sabe que não é certo ter uma dieta, né, um padrão alimentar somente desses alimentos. Mas, infelizmente, essa é uma realidade cada vez mais comum. Então, vamos refletir um pouquinho sobre esse hábito e que consequências, né, isso trará à saúde. Os lipídios, eles são popularmente conhecidos como óleos e gorduras. Eles têm uma característica que é de não se misturar com a água. Então, eles são hidrofóbicos. Essa palavra, se a gente desmontar ela e traduzir, hidro quer dizer água e fóbico vem de fobia, que é medo. Então, é como se os lipídios tivessem medo de água. Na realidade, eles não se dissolvem facilmente. Olha só a imagem que a gente tem aqui. A gotinha de água falando: "Oi, óleo, quer sair com a gente?" E aí, né, o óleo: "Eu não posso me misturar com vocês, pessoal." E aí a outra gotinha de água falando: "Seu hidrofóbico." Né? Então, o que significa que os lipídios são hidrofóbicos? Que eles não se dissolvem facilmente em água, tá? E você com certeza já observou isso, que água e óleo não se misturam, né? Por conta dessa característica. Mas qual a função dessas gorduras no nosso organismo? Os lipídios são muito importantes. Eles vão atuar primeiro como fonte de energia na falta de carboidratos, tá? Eles podem atuar como fonte de energia. Eles vão participar da composição de membranas das células. Como assim? Então, lá nas nossas células, a membrana plasmática, uma parte dela é constituída de proteínas e também lipídios. Então, toda essa parte verdinha aqui são os lipídios que constituem essa membrana, tá? Então, essa é mais uma função importante deles. Mas o que mais que eles fazem? Eles estão relacionados à produção de um hormônio importante, que é o colesterol. Isso significa que se a gente deixasse de consumir totalmente os lipídios, nós não produziríamos este hormônio, tá? O colesterol não é uma doença, é um hormônio e importantíssimo, inclusive. Outra função também dos lipídios é que eles auxiliam na manutenção da temperatura corporal. De que forma? Todos nós, não importa o nosso peso, todos nós temos uma quantidade de gordura estocada no nosso corpo, é lipídio. E esses lipídios, eles vão proteger o nosso corpo de várias formas, inclusive fazendo essa manutenção de temperatura, como se fosse um isolante térmico. Então, animais que vivem na neve, por exemplo, têm mais capa de gordura, né, de lipídios ainda do que aqueles que não vivem numa área muito fria. Então, essa gordura estocada no corpo humano, ela tem sim função, reservar energia e também atuar na manutenção da temperatura corporal. Essa gordura é um isolante térmico, certo? É uma reserva energética, né? Como falei no slide anterior, um isolante térmico. Então, toda aquela gordura que fica estocada no nosso organismo, onde ela fica estocada? Dentro de células especiais. Essas células especiais são
os adipócitos. Nós temos praticamente no corpo todo, mas em determinadas áreas nós temos uma concentração maior de adipócitos, principalmente região do abdômen, né, a barriga, nos braços, nas pernas. Então, quando a gente consome muito lipídio e também muito carboidrato, que são os alimentos energéticos, e não gastamos toda essa energia dentro da célula, essa célula vai aumentando de tamanho, porque os lipídios vão ficando estocados ali. E aí, como a gente viu, é uma reserva energética. Se a pessoa ficar sem comer, o corpo vai começar a queimar essa gordura para liberação de energia. Os lipídios ainda têm uma função importante para as aves. As aves que são aquáticas, como um pato, por exemplo, né, um flamingo, essas aves, elas não podem encharcar suas penas, senão elas não conseguem voar e, inclusive, morreriam afogadas. Então, o que acontece? Perceba a próxima vez que você tiver a oportunidade de ver uma ave aquática, que elas estão sempre passando a cabeça, esfregando a sua cabeça, o seu bico, no pescoço, nas suas penas. Quando elas estão fazendo esse movimento, elas estão espalhando uma substância oleosa, como se fosse uma cera, que é feita de lipídios. E essa cera, ela faz uma capa protetora que é hidrorrepelente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a água não para na pena, ela escorre direto e aí, né, o animal não fica encharcado, consegue voar normalmente. Interessante, né? Quanto à fonte de lipídio, onde a gente encontra? Podemos encontrar em alimentos de fonte vegetal ou animal. Olha só alguns exemplos. Fontes de origem vegetal. As oleaginosas como um todo, castanhas, amêndoas, amendoim, nozes, tá? São ricas em gorduras, gorduras boas, saudáveis. O abacate é rico em lipídios, o coco também, tá? Os óleos, né, em geral, seja de soja, seja de oliva. E quanto à origem animal, podemos citar algumas carnes, as carnes mais gordas, elas têm mais lipídio, tá? Os ovos, no leite também tem uma quantidade não muito grande, mas tem uma quantidadezinha ali. Aqui então alguns lipídios de origem animal, né? Como eu falei, carnes mais gordas, o bacon, tá? Os ovos, né? A gema que contém os lipídios. O mel produzido pelas abelhas também é um exemplo de lipídio. Quanto aos de origem vegetal, além dos óleos que eu já comentei, do abacate, né, todas as oleaginosas são excelentes fontes de gordura para o nosso organismo. E temos aqui um quiz que diz o seguinte: podemos citar como exemplos de lipídios todos os alimentos abaixo, exceto na opção A, o abacate, na opção B, o queijo, na opção C, o arroz ou opção D, o bacon. Qual destes alimentos que não se inclui na categoria dos lipídios? Presta bem atenção, responde aí e já retornamos para a correção.
Muito bem, então entre esses alimentos, o único aqui que não é da categoria, né, do grupo dos lipídios é o arroz. Por quê? Porque o arroz é um carboidrato. O abacate é sim uma boa fonte de gordura. O queijo, tá? É uma fonte de gordura também. Alguns queijos têm mais gordura, outros menos. Geralmente os mais amarelos são os que mais têm lipídios, tá? E o bacon também é um exemplo de lipídio, né? De origem animal. E temos aqui uma questão que diz o seguinte: quais as principais consequências para o organismo se consumirmos exageradamente alimentos ricos em lipídio? Que prejuízos isso pode trazer à nossa saúde? Então, com base no que falamos até aqui, das funções dos lipídios, das fontes de lipídio, se a gente comer demais esse nutriente, o que pode acontecer? Que problemas de saúde podemos desenvolver? Tenta elencar, anotar alguns aí e nós retornamos para a correção e para conversar um pouquinho mais sobre esses problemas. E então, quais são as consequências do consumo exagerado, né, que muitas vezes acaba acontecendo desse nutriente? Vamos dar uma olhada. Primeira coisa que vai acontecer com a pessoa que estiver consumindo exageradamente os lipídios vai ser o ganho de peso. Então, alimentos energéticos, geralmente os lipídios estarão associados aos carboidratos, o que tem mais, né, energia ainda nessa refeição. Se a pessoa consumir alimentos muito energéticos e não gastar essa energia, ela vai começar a estocar nos adipócitos, aquelas células especiais que a gente viu alguns slides aqui atrás.
Se esse peso não for controlado, a pessoa pode chegar a um quadro de obesidade, o que já é uma doença, né, que pode ser um fator de risco para outras doenças. Então, a obesidade precisa ser tratada, porque quanto mais ela for se agravando, maiores as chances de outros problemas de saúde acabarem aparecendo. O colesterol vai se elevar e é preocupante se os níveis de colesterol ruim se elevarem demais. Podem trazer vários problemas de coração, principalmente. Hipertensão, que é a pressão elevada. Então, essa pressão elevada também trará consequências para o sistema cardiovascular dessa pessoa. Doenças no fígado, tá? O consumo exagerado de carboidratos e de lipídios pode gerar um acúmulo de gordura no fígado, o que não é nada bom, ou ainda gordura no pâncreas, que também é preocupante. Então, é preciso de um acompanhamento médico para tentar reverter essa situação. Problemas cardiovasculares, em geral, entre outros. Então, o consumo exagerado pode desencadear uma série de consequências, por isso que é preciso consumi-los com moderação. E além de consumir com moderação os lipídios, nós devemos sempre tentar priorizar aqueles lipídios, aquelas gorduras que são boas para o organismo, que produzem efeitos benéficos no corpo. Que fontes são essas? O óleo, por exemplo, de oliva, o abacate, carnes que sejam mais magras, tá? As oleaginosas, o consumo moderado delas é interessante, iogurtes desnatados, o leite também, preferencialmente, né? Alimentos com menos gordura são mais interessantes para a nossa saúde. O coco não está aqui, mas também entra nessa categoria, tá? Azeitonas, alguns queijos. Quanto às gorduras ruins, se consumidas exageradamente, né, são as frituras, os chocolates, os sorvetes, os produtos muito industrializados, porque além de terem toda essa quantidade de gordura, vão ter também vários outros componentes químicos, né, conservantes, os queijos muito amarelos também. Todos esses são aqueles alimentos que, embora a gente adore, né, são muito gostosos, nós precisamos consumir com moderação, tá? Porque são fontes de gordura ruim. Enquanto essas têm efeitos benéficos, essas têm efeitos prejudiciais à nossa saúde. Temos aqui mais uma questão para você pensar e responder aí. A obesidade e algumas doenças cardiovasculares estão relacionadas ao consumo excessivo, exagerado, de alimentos ricos em lipídios. A eliminação total de todas as fontes de gordura de uma dieta, de uma alimentação de uma pessoa, seria uma atitude saudável? Justifique. Então, será que a pessoa pode eliminar de vez tudo que é tipo de gordura? Isso é saudável? Sim, não, mas não é só dizer sim ou não, você vai escrever aí o porquê você chegou a essa conclusão. Vai explicar a sua resposta. Vamos lá?
Então não é saudável a eliminação total. Por quê? Vamos dar uma olhada? A gente viu ao longo dessa aula que os lipídios são importantes. Então, é recomendável consumir com moderação os alimentos ricos em lipídios. Os lipídios ajudam, por exemplo, na manutenção da temperatura do nosso corpo, participam das membranas celulares, participam da formação de hormônios, entre outras funções que eles desempenham. Então, eliminação total não é saudável, não é indicado, mesmo nos casos de uma pessoa obesa, por exemplo. O que é indicado? A moderação e não a eliminação total deste nutriente, porque ele é importante para a nossa saúde. Vamos fazer então a nossa retomada só para a gente frisar os pontos que nós trabalhamos ao longo dessa aula. Então, olha só, nós vimos que os lipídios são macronutrientes energéticos. Por quê? Porque na falta dos carboidratos, eles vão ser a nossa fonte de energia. Então, se a pessoa reduzir completamente o consumo de carboidratos, o corpo dela vai entender que ela vai precisar usar os lipídios como fonte de energia, tá? Eles são conhecidos popularmente como óleos e gorduras, fazem parte de diversos processos importantes para o nosso organismo, produção de hormônios, regulação da temperatura, são uma reserva energética, né? Caso a gente fique um tempo sem comer, a gente sobrevive, porque o corpo vai queimar aqueles lipídios que estavam lá nos adipócitos para liberar energia para a gente. E lembrando que há fontes boas e fontes ruins de gordura. Claro, priorizar sempre as boas na maior parte do tempo e consumir todos eles com moderação. Espero que você tenha gostado dessa aula, bons estudos e até mais!